E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam lendo a Bíblia, feliz da vida, porque Jesus é maravilhoso, né? Sei que tem muita confusão acontecendo aí, eu sei que tem muitas dúvidas que estão aparecendo, na verdade, principalmente com relação aos nossos cultos, né? Se eles vão voltar, se eles não vão. Por enquanto, vamos continuar orando, amém? Vamos continuar orando e pedindo a direção de Deus para que as coisas sejam feitas segundo a vontade dEle, não segundo as nossas inquietações e os nossos desejos, porque é para isso que a gente faz o devocional. Bora ao nosso devocional então? Jó, capítulo 31. E aqui nós começamos em Jó, capítulo 31, e você vai ver que do verso 1 até o verso 3, até o verso 4, Jó ele mostra que ele se afastou de todas as impurezas. Ele começa aqui um discurso onde ele defende a sua inocência pela última vez. E ele aqui até o verso 4 ele fala que ele se afastou das impurezas. No verso 5 até o verso 8, ele mostra que ele sempre procurou agir com retidão e com honestidade em todas as suas condutas. Do verso 9 ao verso 12, ele fala que ele foi fiel à esposa dele. Que ele foi fiel, manteve-se fiel. Do verso 13 até o verso 15, ele fala da generosidade que ele teve com os servos dele. Naquela época, era interessante que o servo não era considerado como se fosse um nada, como se fosse um objeto. Mas Jó, ele via o servo dele não como uma posse, um objeto que ele tinha posse. Ele via esses servos como seres humanos, como pessoas dotadas de vontade, dotadas de desejo. E ele respeitava isso, isso era muito legal em Jó. Do verso 16 ao verso 20, ele diz que não foi indiferente àquelas pessoas que sofriam. Ou seja, ele socorria aqueles que andavam desamparados, que estavam oprimidos, que estavam abandonados. Ele fala de pessoas que passavam frio, ele deu roupa, que deu o que vestir, deu o que comer. E hoje, nos nossos dias, lamentavelmente, nós vemos muitos cristãos que são indiferentes ao sofrimento das pessoas, às tribulações e às dificuldades. E eu fico me imaginando aqui, fico pensando, se essas pessoas que têm condição e não cooperam, têm condição, mas não demonstram piedade, não participam de campanhas para poder ajudar as pessoas, para poder auxiliar o próximo, se essas pessoas não são igual aos amigos de Jó, né? Que exteriorizam uma religiosidade, que exteriorizam um grau de santidade, mas que na verdade são totalmente contra aquilo que o Tiago fala, né? Que a sua fé sem obras ela é morta. Então é lamentável que hoje ainda, no nosso mundo cristão, nós sejamos testemunhas de pessoas que se deixam levar por egoísmo, por julgamentos, né? Tipo assim, mas por que essa pessoa não se organizou? Mas por que essa pessoa não fez isso, não fez aquilo? Por que essa pessoa, sabe, não buscou a Deus? Sabe, como se a necessidade ela viesse por conta do pecado. Na verdade, sei que tem muita necessidade que vem por causa do pecado. Mas, por exemplo, Jesus não pecou. Não faltou comida para ele. Mas ele não teve uma vida abastada, uma vida de riqueza, uma vida de luxo, nada. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar sua cabeça, né? E que a comida viria todos os dias porque ele buscava primeiro o reino de Deus. Nunca faltou nada para Jesus. Não é verdade? Mas Jesus sempre contou com o auxílio e o apoio das viúvas, das mulheres e das pessoas que estavam ao seu redor. Você parou para pensar nisso? Tem que parar para pensar, viu? Olha só, lá no verso 24 até o verso 28, ele diz que nunca serviu a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E ele sempre foi muito generoso com todas as pessoas. E lá no verso 34, ele fala que a sua vida era um livro aberto. Ele disse, mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão e do desprezo do povo? Não. Ou seja, a minha vida é um livro aberto, né? É um livro aberto e eu não sou hipócrita de falar uma coisa e viver outra, de maneira nenhuma. Eu não tenho medo de que alguém venha dizer que vai me desmascarar. É isso que ele está dizendo aqui, no verso 34, e é maravilhoso. E do verso 35 ao 40 ele se entrega ao Senhor. E a conclusão desse capítulo aqui é que nós podemos dizer que esse capítulo ele pode ser considerado como uma perfeita descrição do viver de um verdadeiro homem de Deus, sabe?
de um verdadeiro homem de Deus. Fantástico esse capítulo 31, modelo, é um modelo de vida, de pessoa que realmente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu acho até que você deveria reler esse capítulo 31 de novo e tomar como exemplo, como eu estou fazendo, tomando como exemplo o que Jó está falando aqui, porque ele realmente deu um exemplo muito grande. Capítulo 32, o Eliú aparece na parada. E você sabia que o Eliú, ele é descendente de Bus, filho de Naor, irmão de Abraão? Está lá em Gênesis capítulo 22, 21. Eu fui pesquisar esse Eliú aqui, que ele é busita, eu fui descobrir quem que ele é. Então ele é parente de Abraão. Ele é filho de Naor, irmão de Abraão. É legal isso aqui. E aí ele começa o discurso dele. E esse discurso aqui do capítulo 32 é um discurso meio esquisito, né? Porque ele fala que a sabedoria vem de Deus e não da persistência humana. E aí ele começa a falar uma série de coisas aqui, né? Na verdade, ele não fala em si muita coisa com relação a Jó, mas é mais um discurso no estilo oriental, no estilo da cultura daquela época, que para nós ocidentais parece mais uma autoexaltação e um orgulho espiritual, mas que para aquela época era normal. Então ele não fala muita coisa não, tá? Então não vou perder tempo com isso aqui não. O capítulo 33, ele continua apresentando os seus argumentos contra Jó, e ele resume a declaração de Jó. Contudo, ele não é justo. Ele não é justo. Porque, por exemplo, Jó nunca alegou que ele estava imune das fraquezas humanas, conforme ele diz lá em 7:21. Jó alega que ele não fez algo que justificasse o seu sofrimento. É isso que ele diz. Mas ele não diz que ele estava imune às fraquezas humanas, conforme ele diz lá em 7:21. Eu vou até voltar aqui rapidamente para a gente ler aqui, para relembrar. Tá? 7:21, ele diz assim, ó: por que não perdoas o meu pecado e não removes de mim a minha culpa? Então ele está dizendo que ele é fraco, que ele é um ser humano, ele está sujeito a fraquezas. Então aqui nesse discurso aqui do Eliú, ele faz uma declaração do que Jó havia dito, mas só que ele não é justo com Jó. Tá? Ele coloca uma frase aqui, como se Jó ele fosse isento, coloca palavras na boca de Jó, e ele não deveria ter feito isso. Ele diz assim, ó, lá no verso 9, você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Jó não disse isso. Jó disse que o sofrimento dele não é por conta de um pecado, porque ele não cometeu nenhum ato que ensejasse um castigo tão grande. É isso que Jó disse. E aí ele coloca palavras na boca de Jó, por isso que ele não foi justo, tá bom? Lá no capítulo 34, aí Eliú acusa Jó de arrogância. E lá no verso 9 é interessante, ele fala assim, ó, chegou até a dizer, por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Jó não disse isso. Jó não disse isso. Lá em 21:14, ele condenou as pessoas que pensam assim. Mas ele não disse que ele pensava assim. Então aqui Eliú, ele começa a virar um papagaio de pirata aqui. E aí no verso 10 até o verso 12, ele diz que o homem colhe o fruto daquilo que ele semeia. Entendeu? E aqui é aquilo que eu já expliquei para você. Sabe? Ele está dizendo que Jó estava sofrendo porque ele estava colhendo aquilo que ele semeou. E isso é um erro. Mas que existe a semeadura e a colheita, isso existe. Jesus mesmo disse lá em Mateus 16:27, que o Filho do Homem viria com os seus anjos, os anjos gloriosos de Deus, e buscaria as pessoas e levaria as pessoas de acordo com as obras que elas fizeram. É mais ou menos isso. Quer ver só? Mateus 16:27. Vamos pegar o texto corretamente para que eu não fale nenhuma coisa aqui além daquilo que o texto quer dizer. Mateus 16:27, ele diz assim, ó. Ele diz assim, olha só, pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Você viu? Lá no final. De Deus não se zomba, aquilo que o homem planta certamente colherá. Lá no final. Agora eu não posso dizer que a pessoa está sofrendo agora é porque ela tem pecado, e se ela é bem-aventurada é porque ela é justa. Nós vimos que isso não é real, nós já vimos que isso não é verdade. Então,
Aí ele continua aqui, né, no verso 13 até o verso 15, falando sobre a autoridade absoluta de Deus. E aí lá no verso 29 a 33, ele diz que Deus é justo e só envia sofrimento para benefício do homem. Ele só envia sofrimento para benefício. Isso aqui é uma coisa até que não está muito errado, não, porque realmente os sofrimentos, não é que Deus envia, né? Eu acho que talvez esse termo que é pesado, mas Deus aproveita o sofrimento do homem para fazer algo benéfico para ele. Não é verdade? Nós temos que crer nisso. E aí no final lá ele condena Jó pela rebeldia. Ele diz que o pecado da rebeldia, pelas coisas que Jó falou, era muito maior do que o sofrimento que ele estava sofrendo. Bom, isso aí é complicado, né? Você analisar o sofrimento da pessoa, muitas coisas nós falamos no meio da ira, do sofrimento, mas não significa com isso que nós não tenhamos arrependimento. Então nós podemos aprender aqui, primeiro, não fazer julgamentos desnecessários. E outra coisa é principalmente nos mantermos calmos, seja qual for a circunstância e o momento. Não abrir a boca para falar coisa que não compete, porque tem um autor que diz assim, ó, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você ouve. E as pessoas infelizmente não conseguem ouvir, ou talvez você não se expresse da maneira como deveria se expressar. Então a melhor coisa, no contexto de sofrimento, de aflição, de angústia, é falar com Deus. Ou então falar com uma pessoa que seja realmente espiritual, que você veja Jesus na vida dela. Aí você pode chamar ela porque você vai dar autoridade para essa pessoa te corrigir se for necessário. E tente se expressar de maneira clara, sempre amadurecendo os seus sentimentos, para que você não se expresse de maneira equivocada e dê a intenção que seja pecado. Então, a melhor coisa que tem é sempre manter o domínio próprio, tá bom? Capítulo 35 aqui, nós vemos que Eliú lembra Jó da justiça de Deus. E aí ele repete de novo. Ele fala de novo, papagaio de pirata. Por que você também pergunta o que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Papagaio de pirata. Isso aqui não foi Jó quem disse isso. Do verso 4 ao verso 8, ele começa a responder. Ele nada acrescentou aquilo que Zofar, que Bildade haviam dito anteriormente. Sabe, não acrescentou nada. Ele simplesmente não reconheceu que todo pecado é cometido contra Deus. O primeiro ofendido no pecado não é você, não é a pessoa para quem você proferiu o pecado, mas o primeiro ofendido é Deus. E ele não reconhece aqui que o primeiro ofendido é Deus. Isso aqui é um erro grave da parte dele, tá bom? Do verso 9 ao verso 11, ele fala do clamor, contudo, o clamor contrário à fé. Porque não há uma tentativa de descobrir o que Deus tem para ensinar ou qual a solução de Deus para aquele momento de angústia. Então você percebe aqui, eu lendo aqui, eu fico indagando, né? É um clamor, mas não um clamor para aprender, não é um clamor para você descobrir qual que é a vontade de Deus ou qual a solução de Deus para aquela situação, é um clamor de livramento. Ó, Deus, me livra aqui. E muitas vezes Deus quer que você aprenda com aquilo. E nós temos que tomar cuidado com isso, entendeu? Então é uma coisa que no momento do sofrimento, lógico que nós vamos clamar, a dor é triste, não é fácil, as circunstâncias são complicadas, mas nós temos que ter maturidade. E num momento desse, não só clamar pelo livramento de Deus, não só clamar para que Deus nos alivie a carga. Jesus mesmo disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele também disse que nós devemos colocar as nossas inquietações e o nosso coração diante dele. Né? Nós não podemos nos inquietar com as circunstâncias, mas nós devemos levar tudo ao conhecimento dele, para que não só levar e deixar, mas levar e falar assim, Senhor, como o Salmo 139, se há pecado nessa situação, me mostra, porque eu não quero continuar sofrendo, eu quero aprender. Sabe, se eu cometi um erro e estou pagando pela consequência desse erro, me ensina, me mostra, me revela qual a solução que o Senhor tem para isso. Qual a solução que o Senhor apresenta para mim nesse momento, na sua sabedoria, na grandeza da tua misericórdia. É isso que nós devemos fazer. Não levantar um clamor sem objetivo, sem propósito, não é verdade? Porque senão fica aquela história, eu continuo a cometer os mesmos erros. Né? Eu tenho que olhar para dentro de mim, sondar os meus sentimentos, sondar as minhas emoções, para saber o que é que está passando dentro de mim, o que está acontecendo comigo, para que eu busque em Deus, sabe, o refrigério e buscar em Deus a solução para aquele problema, na sabedoria de Deus. Bom, vamos lá, para nós terminarmos aqui nosso devocional, no capítulo 36, o Eliú ele continua a falar, mas rapaz, como fala esse cara aqui, viu? Como ele fala. Eu vou chamar a sua atenção no verso 15,
que ele fala por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, por meio da adversidade, ele obtém a sua atenção. Então muitas vezes o sofrimento e a humilhação, eles são o remédio de Deus, que Deus nos dá, para que o que Deus nos dá é o que Deus vai usar para que Ele possa nos curar do apego às coisas desse mundo. Sabia disso? Olha, às vezes até o sofrimento Deus impõe sobre as nossas vidas. Muitas vezes até Deus coloca alguma espécie de sofrimento para as nossas vidas, para que a gente se desapegue das coisas materiais. No caso de Jó não era por conta de pecado, mas às vezes vem algum tipo de sofrimento, não por conta de pecado também, mas para que a gente possa desejar mais a comunhão com Deus do que as coisas do mundo. Deus pode usar circunstâncias, Deus pode usar situações, Deus pode usar uma aflição, uma angústia, Deus pode usar tantas situações, Deus pode usar até um momento de paz para fazer você refletir o quão é bom a comunhão com Ele em troca das coisas que são deste mundo. E muitas vezes nós estamos arraigados. Existe um autor que ele fala que algumas pessoas, para serem salvas, terão que ser puxadas pelas pernas, de tão agarradas que elas estão a esse mundo. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que sempre estar sondando o nosso coração para ver se nós não estamos idolatrando as coisas deste mundo, o nosso conforto, a nossa comodidade e as coisas que acontecem. Amém? E para finalizar aqui, ele fala que Deus é tão grande que nós não podemos compreender e não há como calcular os anos de sua existência. Então, do verso 22 até o 33, ele exorta Jó a humilhar-se diante de Deus, cujo poder ele descreve em todos esses versículos aqui, e é maravilhoso. Essa parte aqui é maravilhosa. Beleza? Então assim nós terminamos aqui essa devocional, muitas lições preciosas, lições maravilhosas, que nós podemos tirar neste momento que nós estamos passando, com todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as nossas dificuldades, e a verdade é uma só: se não for Deus nas nossas vidas, se nós não tivermos sabedoria e discernimento para nos agarrarmos em Deus, certamente nós sofreremos e padecemos, iremos padecer num sofrimento sem fim. Amém? Vamos fazer como Jó, vamos confiar em Deus, vamos colocar tudo, confiar na justiça de Deus e colocar tudo diante do altar, para esperar que Deus, no momento certo, atenda as nossas orações, nos dê a resposta e nos traga alívio para as nossas aflições. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dá um like aí para dar uma moralzinha para o canal. E não se esqueça, divulgue. Mande para os seus amigos, colegas. Eu sei que às vezes as pessoas não olham vídeos assim, né? Preferem vídeos de 2, 3 minutos, mas em 2, 3 minutos você não tem uma profundidade que nós temos num vídeo um pouco mais longo, mas que fala tantas verdades que vão acrescentar alento aos nossos corações nesse momento de tribulação que nós estamos vivendo, amém? Então Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, e que você seja tremendamente abençoado. Onde colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Tchau!